Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso SeriesCast, o podcast do Grupo Series de Comunicação, que chega na sua 18ª edição especial em que a gente vai trazer mais uma história inovadora, estratégica aqui na edição de hoje. Nesse programa, eu, Thalita Trenepol, diretora financeira do Grupo Series, juntamente com a colega e coordenadora de jornalismo, Daiane Gissen, seguimos apresentando mais um EP do nosso SeriesCast. Olá, Daiane, tudo bem? Olá, Thalita. Olá a todos os nossos ouvintes, os telespectadores, pessoal que está nos acompanhando. Uma satisfação estar aqui, ainda mais hoje com a certeza que a gente vai ter um grande episódio com uma história que vai trazer com certeza inspiração e uma nova forma também de ver o mundo dos negócios. Hoje a gente tem a honra de receber aqui nos nossos estúdios Renan Vetter, ele que é CEO da empresa Corimpress, o Marcelo Vetter também, que é coordenador de projetos e que vão conversar com a gente, contar um pouquinho mais dessa história. Inicialmente, muito bem-vindos aqui ao Grupo Series de Comunicação. Obrigado, meninas. A gente está muito feliz de estar presente aqui junto com vocês, juntamente com o Grupo Series de Comunicação, para fazer esse episódio, né, que acho que vai ser um episódio de muita troca de informação. A gente vai falar bastante sobre inovação. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui. E vamos trabalhar juntos para fazer um episódio legal aí para todos. Marcelo, seja bem-vindo. Olá, Daiane. Olá, Thalita. Muito feliz também por estar aqui na Rádio Series para fazer esse episódio do podcast. Vai ser muito legal contar um pouco mais a história da Corimpress. E também feliz por estar compartilhando esse momento ao lado do meu irmão. Mais um episódio especial também em nome do nosso patrocinador, a Odontotop, o Hospital do Dente. Tudo o que o seu sorriso precisa em um único lugar. Você pode agendar a sua avaliação pelo 54-3104-0050. A Odontotop, o Hospital do Dente, aqui em Não Me Toque. Bom, pra gente começar o nosso episódio de hoje aqui do nosso SeriesCast, a gente vai trazer um bate-papo espontâneo, descontraído e com muita troca, como muito bem trouxe o Renan. Quero perguntar pra vocês, pra gente iniciar, obviamente, do início, né? Desculpem a redundância, mas faz parte para você conhecer um pouquinho mais, você que ainda não conhece a história da Corimpress. Contem pra gente, Renan, Marcelo, como que começou essa história e façam uma correlação ao momento atual, porque hoje a Corimpress é referência em relação a adesivos para o agronegócio. Como que tudo começou? Como começou a Corimpress? Muito bem. A Corimpress ela foi fundada no ano de 1987, antes mesmo de eu ter nascido, então. A empresa tem 38 anos e ela foi fundada então pelo nosso pai, pelo Ademir, aqui mesmo no município de Não Me Toque. Ela sempre foi aqui. A gente já teve durante a trajetória também a participação no escritório comercial em Caxias do Sul, mas hoje a gente centralizou todas as operações aqui em Não Me Toque e daqui a gente atende o Brasil todo, fornecendo soluções para o mercado do agronegócio, adesivos industriais. Então esse sim é o business da Corimpress. Mas nem sempre foi assim. Lá no começo, quando tudo começou mesmo, a empresa ela nasceu fazendo uniformes esportivos, então aqui para a cidade local, competições locais, e dentro desse cenário todo a gente evoluiu e perpassou por muitas esferas dentro do segmento gráfico. Então a gente fez desde os uniformes esportivos, camisetas, sacolas, calendários, flyers, folders, enfim, o universo gráfico ele é um universo gigantesco. Você tem muitas opções de atuação e com base em toda a experiência que a gente galgou dentro dessa trajetória toda, a gente acabou então entendendo que fazia sentido pela posição geográfica, o mercado industrial é muito, muito forte aqui no Rio Grande do Sul, voltado também para o agronegócio, de estar nichando então o nosso produto, o nosso segmento e a nossa atuação para atender esse mercado industrial, trazendo realmente coisas que vão além do que você acaba encontrando normalmente numa empresa que faz comunicação visual. Em que ano, mais ou menos, em que começou e que houve essa transição, então, até vocês se tornarem específico com os adesivos para o agronegócio? Dos adesivos para o agronegócio, desde que a gente começou a fabricar adesivos, a gente já fornecia para empresas do agro, mas que a gente se identificou mesmo como os adesivos do agro foi a partir da Expo Direto desse ano, de 2025, que a gente lançou uma campanha, os adesivos do agro, a gente fez algumas
colaborações com alguns clientes nossos, fez alguns designs diferentes para as máquinas e se identificou realmente como os adesivos do agro. Bom, a gente conheceu de uma forma rápida, claro que a gente vai falar mais sobre a história da Corimpress ao longo, né? Porque afinal de contas, né, a base desse programa é a Corimpress, mas a gente também quer conhecer um pouquinho a história de cada um de vocês dentro da empresa. Quando que o Renan começou a atuar, onde ele começou a atuar na empresa Corimpress, quando que o Marcelo veio a integrar a equipe, contar essa história particular de cada um de vocês dentro da Corimpress, que é uma empresa familiar, construída, né, com muitas mãos, mas principalmente pela ideia do seu Ademir. Quando a gente pensa na ideia de uma empresa familiar, sempre tem aquela ideia do pai em que os filhos sigam o negócio. Ou mesmo a profissão, o doutor quer que seu filho seja médico, um dentista quer que seu filho seja dentista. E eu acredito que, de certa forma, não foi diferente dentro da Corimpress. Eu, falar particularmente de mim, depois o Marcelo pode contar a trajetória dele, mas eu nasci dentro dos corredores da empresa, eu me lembro desde quando eu era pequeno mesmo, eu já estava dentro do contexto empresarial, mas à medida que o tempo foi passando, eu também sempre me identifiquei muito com o esporte. Então, eu busquei seguir uma carreira esportiva antes de começar na Corimpress. Olha só, isso é uma curiosidade. Tentou ser atleta? Tentei ser atleta, joguei durante quase 4 anos nas categorias de base e estava entrando no profissional lá na UX em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul. Qual esporte, Marcelo? Vôlei. Marcelo, desculpa, Renan. Voleibol. Então eu participei lá, iniciei minha trajetória acadêmica também lá em Caxias, dentro da área da administração. E foi lá que eu comecei a entender um pouco mais sobre alguns conceitos de administração, Sim. de fato, e vendo também o quanto poderia contribuir para a história e para a trajetória da empresa. Então, chegou um determinado momento que eu tive que tomar uma decisão em relação a seguir a carreira de esporte ou regressar para a Nometoc e trabalhar dentro da empresa. E eu acabei tomando a decisão de voltar então para a Nometoc, seguir a carreira executiva, não a carreira de atleta. E foi uma decisão bastante importante, que na verdade mudou bastante a trajetória da minha vida. Depois eu busquei também mais conhecimentos dentro da área financeira, fiz alguns MBAs para também trazer esse contexto mais técnico para dentro do negócio, porque sempre que a gente olha por um contexto de empresa familiar, o negócio ele nasce da visão do empreendedor, ele vai se moldando, ele vai se ajustando, mas chega um ponto que tem que ser tomada uma decisão, ou a gente profissionaliza mesmo o negócio, vai buscar o crescimento, qual é de fato a finalidade, qual é de fato o sonho que a gente planeja para a empresa, porque afinal de contas, quando a gente começa a formar um time dentro da empresa, esse sonho ele passa a não ser mais só nosso. Nós passamos a responder também por todas as pessoas que estão dentro do negócio, trabalhando com a gente, buscando chegar nos objetivos que a gente se propõe. Então, eu vejo que assim, é compartilhado. E aí, para que ele seja de fato compartilhado, nós temos que ter um nível de governança muito alto, transparência muito alto, de conseguir mostrar qual é o objetivo, aonde que a gente quer chegar, os valores, né? Então, isso foi algo que eu consegui desenhar dentro dessa trajetória minha como gestor também da Corimpress e não ser simplesmente um herdeiro ou um filho do dono que está entrando no negócio porque não tem outra coisa a fazer, bem pelo contrário. Tu trouxe a tua característica para o negócio. Exatamente, sempre busquei me desafiar muito, acho que talvez um pouco até pelo DNA do esporte, muito forte, da disciplina, do treino. Sim. Isso me trouxe também a ser um gestor melhor, um gestor que tem esse papel de conexão, de time, de equipe muito, muito forte. Que ano que foi isso, Renan, que tu retornou então para a Nometoc para assumir uma posição na Corimpress? A minha saída foi mais ou menos ali com uns 16 anos, até uns 20, 21, e aí eu retornei então para cá, vai fazer agora uns 12 para 13 anos que então eu estou de volta
na empresa. Quando eu regressei, eu voltei mais para atuar numa função administrativa, como sendo um apoio. E aí nós começamos a tratar do desenvolvimento de processos dentro da fábrica, que era algo que o conhecimento estava muito atrelado nas pessoas. E sempre que você tem um conhecimento de alguma atividade que é executada dentro de uma empresa e o conhecimento está somente nas pessoas, se por algum motivo acontece algo com aquela pessoa, o processo para. Então nós buscamos fundamentar a estrutura de gestão da empresa na ISO 9001, então para respaldar os processos, para respaldar a garantia de qualidade. Isso também nos abriu muitas portas dentro de várias indústrias, porque não é tão simples assim você conseguir uma certificação da ISO 9001, porque demanda de muito conhecimento, demanda de muita descrição, literalmente você tem que colocar no papel tudo que você executa no teu dia a dia para refletir a realidade. Então isso elevou assim a Corimpress para que nós pudéssemos ter um pouco mais de clareza sobre os processos, sobre a direção que a gente estava indo. E foi muito legal porque realmente isso ajudou a Corimpress a definir, a dar um boom assim dentro do mercado industrial, e foi mais ou menos daí que surgiu a ideia de começar a atender também mais ainda o mercado industrial, mais ainda o mercado do agronegócio, para trazer soluções dentro das etiquetas técnicas, buscando a longevidade das marcas, dos equipamentos e das máquinas. E você, Marcelo, como foi a tua trajetória, o início dela dentro da Corimpress, até hoje chegar como coordenador de processos? De projetos. Corrigindo. Que nem o Renan falou, acho que eu também nasci lá dentro, nos corredores da empresa, desde pequeno brincando, acompanhando a fábrica. Até o nosso pai, o Ademir, fazia alguns brinquedos, digamos uma mini tela de impressão que a gente brincava em casa, simulava que estava trabalhando. E eu tive também uma trajetória de trabalhar fora da empresa. Fiquei 3 anos na Sementes Rosa, aqui no Metoc, sou muito grato esse tempo que eu passei lá. No setor de tecnologia da informação. Então o Renan trouxe um viés mais de processo, de organização aprendendo na empresa, e depois eu ingressei trazendo mais a tecnologia. Inclusive esse ano a gente trocou de software, eu pude acompanhar todo o projeto, todo o processo de troca do software e outras melhorias de infraestrutura tecnológica também. Hoje lá na nossa nova fábrica teve muito dedo meu, no caso, nas escolhas das coisas tecnológicas. Bom, seguindo com essa questão da Corimpress, a gente segue falando, né, sobre a questão da admiração também, porque queiram ou não, por mais que é uma empresa familiar, vocês desde pequeno já admiravam, né, toda a estrutura, apesar de começar pequena, hoje já está numa estrutura gigante lá dentro, a gente pôde conhecer há um tempo atrás, né, uma estrutura preparada realmente para atender toda a demanda que hoje vocês têm do âmbito nacional. Se vocês pudessem dizer alguma característica assim que vocês mais admiram no pai de vocês, que levou essa característica vocês também tentar implementar na vida de vocês como profissionais dentro da empresa, qual característica seria? Tem muitas. Pode citar uma, duas, enfim, fiquem à vontade. Eu acho que a maneira como ele lida com as pessoas, não sei se seria uma palavra para definir isso, mas ele é um cara que lida muito bem com as pessoas, ele é muito querido por todo mundo. Acho que seria isso. Se pudesse ser tão admirado como ele é pelas pessoas que trabalham lá, para mim seria muito legal. Seria sucesso. Seria sucesso, com certeza. E para ti, Renan? Eu compactuo também com isso que o Marcelo está trazendo, e nós, quando definimos a estrutura dos valores da empresa, a gente buscou muito trazer isso do DNA dele, trazer isso do que nós gostaríamos de ter realmente como um ambiente empresarial. E a gente já levanta há muito tempo a bandeira da responsabilidade, a responsabilidade no que tange todo o contexto empresarial, a responsabilidade com a entrega, a responsabilidade com a qualidade, a responsabilidade em estar oferecendo sempre as melhores soluções, o que a gente tem de melhor dentro do mercado para os clientes. Então a gente levanta muito essa bandeira da responsabilidade. Ele é um cara muito responsável nesse quesito, então a gente sente muito orgulho disso, e a responsabilidade é o primeiro valor da empresa, é a nossa
tagline que a gente fala, né? Cor Impressa, responsabilidade com sua imagem. Porque afinal de contas nós, Thalita e Daiane, nós não temos um produto próprio, por assim dizer. O nosso produto é a marca do nosso cliente. Então sempre que a gente olha para um cliente que nós vendemos adesivos, a gente quer ver a marca dele lá, bonita, com as cores fidedignas, o adesivo colado na máquina, as informações de segurança. Então para nós a responsabilidade é o nosso pilar, o nosso valor número 1. E a gente leva isso muito, muito a sério. Então eu diria que seria a responsabilidade. A gente leva tão a sério que inclusive tá... No nome da empresa, dá um zoom lá, Yasmin. Tá no peito. Literalmente no coração. Os quatro valores aí: responsabilidade, felicidade, energia e inovação. Então são os balizadores aí da nossa rotina empresarial, dos nossos encontros. Então... Que bacana. E falando, seguindo nesse mesmo viés de admiração, né, como irmãos também, esse crescimento junto, o crescimento dentro da empresa, e hoje também cada um se complementa junto na direção da Cor Impressa. O que vocês mais admiram um no outro e também veem isso como uma característica que é o crescimento e sucesso da empresa? É aquele tema da psicologia, né? Aplicou, né? Bom, eu vou responder essa pergunta, Daiane, usando os valores da empresa, tá? Eu acho que desde o momento que o Marcelo entrou na companhia, eu já estava na empresa há mais tempo, né? Então nós temos praticamente 10 anos de diferença um do outro, então são 2 gerações distintas, mas ele trouxe para dentro da empresa essa energia. Então, conectado com os nossos valores, ele trouxe essa energia, essa genialidade dessa nova geração, como ele mesmo falou antes, a questão do novo software, de novas tecnologias, também muito linkado com o nosso valor de inovação, que a gente fala muito também da inovação na perspectiva, não muitas vezes de inventar a roda, mas de sim fazer 1% melhor todos os dias, de estar observando os pequenos detalhes, o que pode ser melhorado. Então eu diria que nesse quesito ele foi muito importante para a Cor Impressa, trazendo essa energia, essa inovação para dentro da companhia, que com certeza está fazendo muita diferença para o sucesso da Cor Impressa, porque ela é hoje. A gasolina do foguete, mais ou menos, dá para se dizer, né? Usando a característica. E você, Marcelo, qual que é a característica que você admira, assim, e vê que faz também a Cor Impressa ter essa postura bem firme no mercado dos adesivos? Bom, o Renan, ele é o CEO da empresa, só por isso já é uma referência muito grande para todo mundo, inclusive para mim, mas ele também é meu irmão mais velho, então ele é uma das maiores referências que eu tenho na vida, depois do meu pai, né? Então, tudo que eu já fiz até hoje, sempre, de certa forma, não digo que seja se comparando com ele, mas foi tentando chegar ao mesmo lugar que ele está hoje, que eu tenho realmente muita admiração por quem ele é. E a característica dele, assim, que você entende que te chama a atenção e que faz com que o negócio... Uma característica dele. Resiliência. Que é importante no mundo do empreendedorismo, né? Quem não tem resiliência fica na praia, né? Bom, em todos os casos, depois desse momento, agora a psicologia terminou, tá? Agora a gente vai para a história realmente da Cor Impressa. A gente sabe que hoje, então, o Renan tá como CEO da Cor Impressa, o Marcelo anda junto nesse contexto com a inovação, com a energia, com toda essa troca de sistemas, trazendo o que é o ideal realmente para a empresa. Mas o Ademir também, que foi o que sonhou primeiro, né? O sonho da Cor Impressa, segue também dentro da empresa. Como que foi para acontecer essa transição, dessa sucessão do Ademir para ti, Renan, e consequentemente para ti também, Marcelo? Como que foi essa? Ela foi natural? Foi algo preparado, planejado? Foi acontecendo no dia a dia? Como que foi isso? Eu sempre busquei me desafiar muito no quesito de evolução profissional, evolução pessoal, autoconhecimento e, enfim, criar o meu espaço e não receber ele de mãos beijadas, vamos dizer assim. E desde o momento que eu entrei na empresa, então a gente iniciou aquele processo de transformação da área da qualidade, definindo melhor o que
cada um era de fato responsável por fazer. E aos poucos eu fui conquistando esse espaço, eu diria dessa forma assim, Thalita. Foi natural essa transição, essa passagem de bastão. Ele sempre foi muito aberto a escutar, a ouvir ideias. Isso, eu digo assim, é fundamental, porque muitas vezes a gente enxerga em outras organizações por aí a resistência da primeira geração, a resistência com relação à mudança, a não querer fazer diferente, porque sempre deu certo. E bem pelo contrário, na Cone Impressa a gente não teve essa barreira. Sempre teve total apoio, integral apoio nos novos projetos, em fazer as coisas diferentes. Então, isso eu vejo que facilitou bastante assim, para a empresa, de uma forma geral, da gente poder evoluir e poder contar com ele hoje junto ainda dentro do time, da equipe, trabalhando na parte de engenharia, desenvolvimentos, parte de suprimentos também. Isso é um fator extremamente importante, porque traz toda a bagagem, todo o conhecimento, toda a vivência técnica ao longo desses 38 anos e, obviamente, deixa muito mais seguro e confortável que a gente possa estar tomando, muitas vezes, algumas decisões e estar aí na frente da liderança da equipe, do time. Então, é uma honra muito grande poder representá-lo nesse papel de liderança hoje executiva da empresa e, mais do que isso, poder, além de representá-lo, né, um dia a empresa foi só ele e hoje ele continuar dentro do nosso time, engajado, com muita energia ainda e é isso aí, para nós é muito orgulho, muita alegria. Isso é uma grande dificuldade, né? Principalmente em empresas familiares, né? Acontecer a sucessão, né? Porque como você bem trouxe, Renan, a dificuldade de passar o bastão às vezes e confiar na execução, né, do sucessor é realmente algo desafiador. Então, parabéns, Valdemir, que pôde fazer isso com maestria, porque a gente percebe, né, o resultado dessa sucessão natural que você trouxe, que vocês têm a autonomia, né, a dinamicidade para implementar o que vocês entendem ser importantes para o negócio, mas sempre levando em consideração também a experiência dele de anos à frente da Cone Impressa. O que não significa que a gente não vai errar. Justo? Tomou Faz parte, decisões né? certas ao longo desse caminho, tomou decisões erradas, mas sempre teve ele também como um conselheiro. Isso é uma característica minha e do Marcelo. Acho que sempre que você está num papel de gestão, num papel de liderança, você tem que conseguir controlar muito o ego, controlar a questão do poder. Então, assim, nós somos muito abertos, não só dentro da empresa, mas enquanto família também, com relação ao diálogo. Então, a gente procura ouvir o ponto de vista do outro, a opinião do outro. Alguém no final vai ter que tomar a decisão. Hoje eu estou sentado na cadeira do principal decisor da empresa, se vai para a direita ou se vai para a esquerda, mas eu sempre procuro tomar essa decisão baseado em dados, fatos, argumentos, ouvir a opinião da primeira geração da empresa, que é o meu pai, né, da nossa geração, ouvir o conselho também do irmão mais novo. Então, quando a gente está numa posição como essa e está interferindo hoje na vida de 50 pessoas diretamente, eu diria, que fazem parte da equipe, mais os indiretos, que são a família dessas pessoas, acho que o mínimo que a gente tem que fazer quando toma uma decisão é tomar ela de uma maneira muito ponderada, analisando todos os cenários e pensar no todo. Às vezes é necessário tomar algumas decisões com gosto amargo, sabe? Sim, que vai deixar a pessoa chateada, talvez, naquele momento, a própria insegurança, o frio na barriga, se é a decisão certa, se não é. Mas eu sempre procuro tomar essa decisão da melhor maneira possível, analisando e levando em consideração os valores da empresa como guia. E ninguém toma a decisão buscando errar, né? A gente sempre Exato. toma as decisões na tentativa do acerto, né? Mas certeza. errar faz parte. E vocês estavam falando muito da relação de sucessão do pai com o filho, Sim. mas ali na empresa, acho que a sucessão, no caso, digamos assim, do irmão para irmão também é muito tranquila, a gente tem um relacionamento muito bom. A gente
Diferente de talvez outras empresas que talvez a briga entre irmãos seja até muito pior A do disputa, que né? do pai com os filhos. E ali isso também não acontece. Vocês conseguem ter um relacionamento tranquilo, buscando o Muito melhor para a tranquilo. Corimpress. E a gente percebe isso nos resultados, né? Nos resultados que a empresa está tendo. Porque, como vocês mencionaram já no início do nosso episódio, essa questão do Ademir trazer a experiência, o Renan ser o meio termo e o Marcelo vir com a energia da inovação, né, de novos processos, isso faz uma empresa como um todo. Então, vocês têm as 3 gerações juntas. Se souber gestionar isso, o sucesso tem 70% de chance de ser alcançado, né? E a gente percebe que vocês vêm cada vez mais se destacando nesse negócio de adesivos para o agro, né? Em tudo que você se propõe a fazer, vocês colocam todos os valores que vocês têm, né, no peito do uniforme na prática da empresa. E a gente pôde perceber isso estando na Corimpress, né? Não, a gente fala aqui com certeza porque a gente foi lá, a gente escutou a história de vocês, a gente acompanhou como que está estruturado hoje todo o ambiente de trabalho, como vocês se preocupam com o colaborador, e isso é muito interessante. E eu acho que isso tudo está no que o Renan trouxe, né? O diálogo aberto é o que faz com que essa sucessão e essa boa conversa de vocês também, que traga ainda mais sucesso para a empresa. E seguindo nessa linha, a gente já entendeu um pouquinho de como surgiu, como é que é a história de vocês lá dentro, mas qual que seria o marco, assim, uma decisão, uma inovação que foi implementada que vocês percebem como um divisor de águas dentro da empresa? Eu diria que nós, dentro desse processo de transformação organizacional, foi quando a gente saiu do analógico para o digital. Por quê? Porque o processo serigráfico, que foi onde a empresa se constituiu ali, fazendo as camisetas, fazendo os adesivos, é um processo analógico, é um processo que ele demanda um formato de produção diferente, porque ele é muito manual, ele é muito agressivo com relação ao meio ambiente, porque as tintas são mais nocivas, tem todo o processo de limpeza depois, de gasto de água, de energia, consome energia do planeta, né? Então, quando a gente teve a oportunidade, isso foi algo que, por isso que a inovação é um dos nossos valores desde lá dos primórdios, mas é buscar tecnologia também. Então, desde cedo, antes mesmo de eu ingressar na empresa, o Ademir já ia buscar conhecimento fora, em congressos, em feiras do segmento. Então, quando a gente incluiu o processo digital para dentro do negócio, as impressoras de grande formato, nós tivemos uma possibilidade muito maior de diversidade de produtos e diversidade de cores. No processo analógico, você tem que reproduzir cor por cor. Então, se você vai fazer uma etiqueta que tem 5 cores, você vai ter que passar ela 5 vezes na tela, vai ter que fazer cor por cor, passar uma cor, esperar secar, passar outra, esperar secar. E aí você tem um tempo muito grande entre a lacuna temporal do início da produção da etiqueta até o final, né? Sem falar na questão burocrática do processo em si ali, que ele é muito moroso, ele é muito lento. E quando você traz isso para um cenário digital, você não precisa mais produzir numa larga escala, porque tem um tempo de setup gigantesco, e você consegue fazer mais diversidade, mais variação de informações, mais variação de cor, dentro de um mesmo contexto, num universo muito menor de peças. Então, esse processo de transformação do analógico para o digital, acho que foi um grande divisor de águas. Durante um tempo a gente seguiu com as duas vertentes dentro da empresa, até que chegou um momento que nós entendemos assim, e olha que olhando para um contexto de concorrência, de competitividade, nós fomos uma das primeiras empresas que aboliu o processo de fabricação analógico da sua estrutura de fábrica. Olha só. Então a gente tomou essa atitude, digo assim, às vezes a gente tem que dar um salto de fé, tem que acreditar com convicção no que está sendo feito, porque a gente não acreditava mais no processo analógico, pela questão ambiental, não fazia mais sentido, a questão produtiva também já não estava sendo mais viável,
Então a gente tomou a decisão, mas tem clientes que querem o processo analógico. Bom, eles querem porque talvez eles ainda não tenham o conhecimento do potencial que o processo digital vai estar trazendo dessa inovação. Então vamos levar o conhecimento para eles. E é assim que a gente fez. Bom, e eu só queria complementar ainda, aproveitando essa questão da inovação e das mudanças que a gente vem trazendo, perguntar para o Marcelo com relação à implementação do novo processo dentro da empresa. Tu falou lá no início que foi muito bacana acompanhar esse processo, implementar o novo sistema também com relação aos colaboradores. Como é que foi acompanhar esse projeto, achar um novo sistema e também fazer isso enquanto as coisas estavam andando, né? Porque a empresa não pode parar para fazer essas mudanças. E explica pra gente o que é o Technicon, né? Que é esse sistema que vocês implementaram na Corimpress. Certo. O Technicon é um sistema de gestão, um sistema ERP, que a gente chama no mercado. Foi um projeto bem complexo. Primeiro passou por um mapeamento de todas as áreas que necessitavam, de certa forma, uma melhoria que o nosso sistema antigo não contemplava. Então a gente identificou que tinham vários setores, vários processos que estavam descobertos pela tecnologia. Então teve toda a padronização do processo que o Renan fez com a ISO, mas não estava automatizado dentro do sistema, digamos assim. Então o comercial cadastrava o pedido em um sistema, daí a engenharia fazia o projeto em outro, a produção apontava em outro, isso gerava erros no cadastramento, gerava retrabalho. Sem ter o sistema integrado, a gente também não conseguia ver muito bem os números da empresa, tanto financeiro, de venda, de produção, enfim, era bem desorganizado nessa parte. Então a gente fez essa força-tarefa mesmo para estar mudando de tecnologia e estar melhorando esses pontos para conseguir ver de fato o resultado que a gente estava tendo lá na empresa. E hoje já está instaurado esse sistema, já está funcionando? Sim, a gente fez a virada no mês passado com as coisas cruciais, mas a gente ainda vai ter uma segunda onda de implementação para cobrir ainda alguns setores que ficaram fora, que a gente não viu como sendo o cerne do negócio. Por exemplo, o RH é um módulo que ainda está de fora, mas a gente aos poucos está começando a implementar as atribuições do RH lá para dentro também. Eu imagino que esse processo também deva ter exigido muita sintonia da equipe, né, para conseguir fazer essa transição e de uma forma mais tranquila. Sem dúvida, a gente fez uma seleção de usuários-chave com os gestores lá da empresa mesmo, que eram os donos de cada processo de negócio que a gente fala, e eles participaram também de todo o projeto. Para compreender desde o início, da formação para a execução final. Exato, porque ninguém melhor do que os gestores de cada setor para analisar se a tecnologia vai ou não atender o que precisa ser feito dentro daquele setor. Bom, falando em tecnologia, a gente já iniciou a nossa viagem no nosso foguete espacial, né? E eu vou usar a frase que eu queria tanto usar agora nesse momento. Agora pega essa parte, tá, Yasmin? E a gente vai alçar voos mais altos a partir de agora para contar para o pessoal que não conhece ainda um dos viés da Corimpress, que é trazer toda essa questão do astronauta, né, do Apollo 25, da estrutura também dos planetas, a empresa como um todo, ela está direcionada para essa característica do astronauta, da nave espacial, né, os lugares onde vocês têm os armários para o colaborador, cada um tem, né, o nome de um foguete, acho que é isso, né, se não me recordo. Mas como é que surgiu essa ideia de implementar essa questão característica do foguete, do Apollo 25 e trazer isso para a característica em um dos viés da Corimpress? A gente falava sempre muito para cima, para enfim, motivar, né, durante os eventos, e a gente adotou essa perspectiva do foguete. O foguete sempre vai para cima. Não dá ré, né? Não dá ré, que a gente fala. Hoje em dia já dá ré, na verdade, né? Elon Musk discordaria de ti. Ai, que bom que o Elon Musk tá longe, viu? Mas enfim, a gente adotou essa perspectiva de espaçonave, de galáxia. Então toda a fábrica ela é temática, os armários, os colaboradores, como tu comentou, tem um brasão alusível à espaçonave, foguete, planetas. A gente tem as metas de faturamento também, a meta Terra, a meta Lua e a meta das galáxias. Então tá toda a empresa voltada para esse lado. O projeto de implementação do sistema, então o Apollo 25, que a gente nomeou em alusão à nave espacial que chegou até na Lua. Também a questão, né, dos processos que vocês têm de reuniões, né,
toda a que vocês têm, acho que são 3 por ano, se eu não me engano, 4 por ano, e tem uma que vocês tiveram agora há pouco tempo, inclusive muito alusiva ao astronauta, à nave espacial. Vocês também implementaram isso na hora de trazer os valores da empresa para o colaborador, né? Eu diria assim, sejam bem-vindas ao universo Corimpress. Esse nós usamos essa frase. O novo colaborador recebe essa informação. Mas assim, por que, complementando também o que o Marcelo falou, por que desse contexto do universo e por que desse contexto do astronauta? O astronauta, se a gente olhar na figura dele como um ser humano, ele é uma pessoa que precisa ter extrema coragem. Porque, afinal de contas, ele está saindo dentro de um foguete do nosso planeta para ir para fora, seja para o satélite, seja para a Lua, seja para onde for. E pode ser uma viagem só de ida. Então, ele é uma pessoa com extrema coragem, uma pessoa muito inovadora, que está buscando sempre se desenvolver. Então, não é bem assim para você ser um astronauta. Você tem que passar por várias etapas de desenvolvimento, estudo. Então, por isso a gente acredita assim nessa temática para dentro da empresa, a temática do foguete. E inclusive nós temos um programa interno também chamado Astronauta do Mês, para reconhecimento dos nossos colaboradores que estão se destacando. É um programa que ele já está agora no seu 2º ano de existência. Ele nasceu através da percepção de indicação, então, do nosso grupo do comitê gestor, elencando uma pessoa como destaque no mês, e o programa foi se fortificando. Agora a gente está também passando para o Astronauta, então, 2.0, que é um novo formato de eleição, um formato linkado com impulsos, que a gente chama, que são declarações que um colega pode dar para o outro com base em algum tipo de contribuição que ele tenha dado, seja no seu trabalho, seja para o contexto empresarial, e também os escopos de projeto de melhoria, que é um item que o Marcelo também acompanha com a equipe, para a gente estar validando nossos projetos com o objetivo de ser 1% melhor todos os dias. Então, esse contexto do astronauta, ele está muito vivo lá dentro da empresa, apesar da gente não trabalhar diretamente com foguete, né? A gente trabalha, na verdade, com trator, plantadeira, colheitadeira e... Que são foguetes também, né? Na sua atuação. Mas aqui na Terra. Então, a gente tem esse contexto do astronauta mais interno, o viés muito forte do agronegócio para o lado externo. E sim, recentemente a gente teve, então, o lançamento do nosso foguete Apollo 25, que foi carinhosamente o nome que a gente batizou esse projeto de transição sistêmica para a unificação dos dados, e nada mais justo do que fazer um simbolismo em relação a esse projeto, ao lançamento da nave espacial, do foguete, que foi então que a gente teve o nosso lançamento da Apollo 25, teve fumaça, teve luz, teve astronauta, teve tudo que vocês imaginam assim, em termos de ingredientes para compor um lançamento de foguete, e mais do que nunca acho que teve muita energia do time para estar engajado com o projeto, para estar conseguindo viver esse novo momento que a Corimpress está indo, e também o simbolismo que assim, agora o foguete decolou, a gente não tem como voltar mais atrás e vamos ter que seguir aí o universo adentro. Quem estiver assistindo, quiser ver toda essa loucura aí que o Renan tá comentando, é só acessar lá no Instagram, @Corimpress, que tem um vídeo sobre o evento do lançamento lá. E vocês acreditam que essa temática envolvendo, enfim, os foguetes, o astronauta, quando a gente entra na empresa também já é impactado ali com a figura do astronauta, isso impacta na criatividade e no trabalho, na qualidade de entrega também do colaborador? Vocês percebem essa diferença? Eu acredito que sim, sem dúvida, pelo menos para mim impacta bastante. Assim, nós que trabalhamos com comunicação visual, de certa forma, Daiane, nós trabalhamos um pouco também com a questão de sonho dos clientes, porque eles idealizam a sua máquina bonita, a sua logo bonita. Então,
nós também temos que ser o exemplo em termos de responsabilidade, em termos de imagem, em termos de inovação. Então, para nós, assim, nós gostamos muito de embarcar nessa ideia, nessa jornada, porque o trabalho ele não pode ser só trabalho, ele é um ambiente onde nós passamos 1/3 da nossa vida, muitas vezes. Então, se o ambiente não for leve, se o ambiente não for descontraído, se a gente não tiver conexão, não tiver sinergia com o que a gente faz, meio que perde um pouco o sentido, e aí está desconectado com o nosso segundo valor, que é a felicidade, que é conseguir de alguma maneira proporcionar também às pessoas que estão lá dentro da Corimpresa esse ambiente leve, esse ambiente gostoso, o que não significa que a gente não vai estar trabalhando forte, não vai estar trabalhando duro, não vai estar olhando com responsabilidade, não vai estar divergindo em alguns momentos, mas é para trazer um pouco dessa leveza e trazer esse contexto diferente para dentro do Eu da empresa. também acredito que faz muita diferença para os colaboradores, e acho que tudo isso aqui que a gente está falando se refere à cultura, e a cultura é o que está movendo a Corimpresa hoje. Bom, e falando em cultura, né? Vocês comentaram que na Expo Direto de 2025, vocês se lançaram muito fortemente também como uma empresa que traz os adesivos do agro, né? Eu queria que vocês comentassem, para quem ainda não sabe, para quem ainda não conhece, quem ainda não pensou nisso, qual que é a real importância de um adesivo de qualidade para o agronegócio? Olha, o primeiro exemplo que eu posso dar, acho que é pela parte estética mesmo. O produtor rural, ele paga caro no implemento agrícola, então é quase como, digamos, se estivesse comprando um carro esportivo, e você vai dirigir um carro esportivo, uma BMW, e não tem o emblema da BMW. Acho que perde total sentido, perde toda a graça. Ele quer mostrar que a máquina dele é daquela determinada empresa que ele comprou, ele quer que a máquina esteja bonita lá no campo. Os adesivos têm que durar o período que a máquina tem de vida útil. Eu já vou defender o outro lado. Eu acho que isso sim, com certeza, é fundamental para a parte estética. Mas você ter informações de segurança no equipamento, de regulagem, isso pode salvar uma vida, e muitas vezes nós não se damos conta disso. Então, não é qualquer adesivo que serve, na verdade, para esse segmento. E muitas vezes, eu sempre digo assim, isso é responsabilidade nossa também dentro da Corimpresa, tá trazendo esse tipo de informação, tá trazendo esse conhecimento para o nosso cliente final, lá, o usuário final, que essa parte de segurança ela é tão importante ou até mais do que a parte estética. Porque aquela informação lá, uma regulagem mal feita, porque não tinha a etiqueta naquele momento, pode ou prejudicar uma plantação, uma colheita, ou mesmo realmente causar um dano físico ao operador. Eu acho que esses dois argumentos que eu e o Renan a gente trouxe, daria para dizer para as empresas de implemento agrícola que a gente sim ajuda eles a venderem mais. Porque o A produtor... imagem que está interligada com a empresa. Exatamente. E a segurança. Exatamente. Então os adesivos sim ajudam as empresas de maquinária agrícola a vender. Também nessa questão da estética, da marca da empresa estar em evidência, né? Porque toda empresa quer que a sua marca esteja evidenciada, onde quer que a plantadeira esteja, a colheitadeira esteja, que aquilo esteja bem marcante, né? Foi pensando nisso também que vocês se segmentaram nesse ramo dos adesivos do agro? É que a Corimpresa está presente numa região agrícola, a maioria dos nossos clientes sempre foram do agronegócio, então por que não a gente realmente está apoiando esse segmento, está junto com as empresas do agronegócio brigando nesse mercado? Acho que faz total sentido a gente apoiar esse segmento. E de fato, falando em autoadesivo, assim, também dessa questão técnica, adesivo é um processo, vou dizer assim, dependendo de onde é que você quer aplicar, ele é um processo relativamente simples, mas se você não utiliza as matérias-primas adequadas e o conjunto todo que engloba a tinta, os filmes de proteção, as resinas, você está trabalhando dentro mais do universo de comunicação visual. Então, falando assim, para quem nunca ouviu falar sobre adesivo, pode parecer que adesivo é tudo igual, mas é muito diferente. Nós temos adesivos de durabilidades estimadas de 6 até 10 anos, para diferentes tipos de superfície, diferentes tipos de aplicação, superfícies corrugadas, superfícies plásticas, superfícies pintadas, né? Então, assim,
é um universo muito grande. Para vocês terem ideia, são mais de 340 receitas de colas que hoje nós temos no portfólio. Então, a gente precisa muito trabalhar em conjunto com o cliente para entender qual é o projeto dele, o que ele realmente espera que aquele adesivo performe, né? Qual a intenção dele de investimento. Isso tudo, na hora da realização de um projeto, é fator fundamental. Só que muitas vezes passa despercebido, eu quero um adesivo assim e tal, tem que colar e era isso. Mas se você olhar para uma questão mais técnica, uma questão de durabilidade, não é só isso. Tem vários pontos a ser observados, por isso que nós investimos bastante nesse setor de desenvolvimento, de engenharia, de estar em conjunto, de entender os projetos. Mas é claro que a empresa tem que estar disposta a fazer esse trabalho em conjunto com a Corimpress, muitas vezes também está disposta a investir um pouco mais, porque ela está investindo na marca dela. O quanto esse investimento ele vai corresponder e se pagar ao longo do tempo. Quanto custa você estar com uma máquina, com a tua marca borrada, sem cor, ou com o adesivo caindo, quando um produtor vai olhar uma máquina no campo, quanto custa? Essa pergunta que a gente se faz, entendeu? E muitas vezes na hora que a pessoa vai comprar, infelizmente existe isso, acaba comparando um adesivo para você colocar numa campanha promocional com um adesivo técnico, e aí às vezes fica caro, e aí não há esse entendimento das distinções dos dois mundos diferentes, desses dois universos diferentes. Mas tudo bem também, a gente tem todos os tipos de produto, mas o que a gente sempre gosta de tentar levar para o cliente é o conhecimento. Por quê? Porque para nós entrar numa mesma base de avaliação. Então, o que você precisa, o que você quer, qual que é a sua intenção para o projeto, qual a expectativa que tu tem que teu adesivo, que tua etiqueta dure. Eu quero... todo mundo sempre quer o melhor, né? Eu quero o melhor, o que mais cola, eu quero... Mas daí chega na hora depois, não, mas tu está às vezes superdimensionando um projeto, colocando então o melhor, até porque o melhor é um conceito relativo, porque às vezes o que é melhor para uma superfície não é melhor para outra e vice-versa. Então, eu quero adesivo melhor com mais cola que fique grudado. Só que daí tu não para pensar, mas eu daqui 2 meses ou meio ano ou um ano eu vou ter que retirar esse adesivo. Pega um caso de um ônibus. Eu quero fazer uma traseira no ônibus com uma campanha promocional. Que adesivo que eu uso? Eu uso um adesivo com muita cola, eu uso um adesivo promocional, ou eu uso um adesivo que a gente tem hoje com tecnologia de remoção a longo prazo sem deixar resíduo. Aí você pega qual dos 3 eu uso. Eu diria assim, a nossa recomendação seria usar. Existe uma tecnologia que foi trabalhada por engenheiros, que foi desenvolvida para você ter a durabilidade que você precisa, para você conseguir remover o teu adesivo sem deixar resíduo de cola, mas ele vai custar um pouquinho mais. Só que lá na frente, quando você quiser tirar aquele adesivo e colocar um outro, substituir a arte, ele vai se pagar, entendeu? Então é essa relação do custo, investimento, entender o que tem de opção. E muitas vezes o cliente não sabe que essa tecnologia existe. Não. Por isso que entra a nossa responsabilidade de dizer, olha, eu tenho isso, tenho aquilo e tem aquele outro que acho que é a melhor condição para ti. Sim. Mas aí tem que ver também o que cabe no bolso, muitas vezes, do consumidor, qual que é a ideia do projeto, né? Precisa existir. Também entra a questão da qualidade, que a gente sabe que a Corimpress investe nisso, e a parceria com a empresa Drytac, então, que também está trabalhando para garantir essa qualidade também. Como é que acontece essa parceria e o quanto isso melhora na qualidade da empresa? Quando nós optamos em buscar esse parceiro, lá fora a Drytac ela não estava no Brasil ainda. Tá? Então a Corimpress foi pioneira em trazer a Drytac para o Brasil. Hoje nós somos os distribuidores oficiais do Brasil e da América do Sul, dos filmes de impressão, de laminação, da Drytac, das fitas também. E essa parceria nos possibilitou justamente isso, de ter um leque de produtos e diversas opções para poder estar oferecendo para o cliente, que lá no início, quando tudo começou, a gente tinha uma ideia, mas nem mesmo a gente acreditava que tinham tantas variações, tantas opções, e muitas vezes a gente recorre também ao time no exterior, lá no Canadá. A Drytac é uma empresa
multinacional que está presente, que tem fábricas em 3 países, então a matriz é no Canadá, em Toronto, e eles têm também mais 2 fábricas, uma na Inglaterra, no Reino Unido, e a outra nos Estados Unidos. Então eles hoje comercializam para mais de 80 países globalmente, e então é um universo gigantesco assim, de produtos, de opções. A gente tem uma boa parte da linha deles disponível aqui no Brasil já, que nós utilizamos na fábrica. Hoje, praticamente 95% dos itens que saem da Corimpress são manufaturados com produtos da Drytac. Então isso nos traz essa segurança pelo contato e proximidade que nós conseguimos estabelecer com eles lá na fábrica. Então, para desenvolvimento de projeto, né, consultorias, é algo assim que para nós que sempre trabalhamos no setor do meio, porque a gente não detém a receita exatamente da fabricação do filme, da cola. Nós fizemos o processo de manufatura, que é pegar esse filme, fazer a impressão, processar e transformar esse material de rolo para etiquetas. Então a gente fica muito suscetível no que tange a qualidade, a nossa segurança quanto ao parceiro. Ela precisa ser muito, muito forte, uma relação de transparência, porque a gente tem que saber com quem nós vamos poder contar para poder estar transmitindo para o nosso cliente essa durabilidade final lá. A gente tem que estar amparado de certa forma por uma empresa sustentável, uma empresa grande que tenha renome e que também não nos deixe faltar material, que é uma das coisas que nós enfrentamos muito no período da pandemia, ali, guerra. Antes de fechar essa parceria com eles, a gente tinha muita falta assim, de matéria-prima nobre no Brasil. Então existem algumas fábricas de autoadesivo no Brasil, mas elas não têm a mesma variedade de produtos que se encaixem dentro do ramo industrial. Elas têm para fazer o feijão com arroz, a vitrine, aquela comunicação de curto prazo, mas chega na hora que você precisa exigir um pouco mais do produto, você falta. A Corimpress não imprime adesivos para foguetes, mas os adesivos da Corimpress são colados em foguetes. Se vocês entrarem no site da Drytac, eles atendem a NASA, o governo americano, Adidas, Starbucks, várias marcas. Disney, muito Coca-Cola, renome mundial. Todas essas empresas aí fazem parte aí do portfólio da Drytac. Bom, como o nosso foguete já decolou, né? Como vocês mesmos falaram, né? No Apollo 25 decolou nesses últimos dias. Eu queria que vocês comentassem um pouco também pensando no futuro, né? Na expansão, no mercado futuro. Quais as possibilidades que hoje vocês enxergam de crescimento para a Corimpress? Como que vocês vislumbram o futuro da empresa? Olha, nós estamos buscando fazer um trabalho sério, com muita convicção, Thalita, de estar trazendo realmente o que é a verdade desse mercado industrial, da etiqueta técnica, esse próprio posicionamento nosso como adesivos do agro. Não é que a gente não possa atender outras linhas, bem pelo contrário, a gente atende muito linha de automação industrial, tem outras vertentes dentro do mercado que a Corimpress atua. Mas o nosso principal desejo assim, é realmente levar para o mercado do agronegócio esse nível de excelência em termos de etiquetas. Então, nós estamos sempre em busca de mais clientes grandes, clientes de expressão, clientes que queiram realmente ser atendidos pela Corimpress, que enxerguem o valor nisso, porque de nada adianta nós fabricarmos a melhor etiqueta, ter o melhor atendimento, o prazo de entrega nosso, acho que é um grande diferencial olhando para esse mercado. A gente trabalha com 7 dias, hoje a empresa trabalha em 2 turnos para ter essa velocidade, essa agilidade, esse dinamismo em relação a estar conseguindo oferecer tempestivamente os adesivos para os clientes. Não foi uma nem 2 vezes de clientes ligando para nós: pelo amor de Deus, a minha máquina está em cima do caminhão, ela está sem adesivo, eu esqueci de comprar, me ajuda, ela está indo lá para Rússia, ela está indo lá para a Europa, ela está indo lá para não sei aonde, eu estou sem adesivo, o que eu faço? E a gente sempre busca tentar, da melhor forma possível, atender esse cliente, mas sempre respeitando os prazos, porque assim, dá para produzir um adesivo às vezes de um dia para o outro, mas aí pode correr um risco de afetar a qualidade dele, e aí entra em choque, né, com a nossa cultura, Então a gente sempre procura deixar isso muito ciente para o cliente,
trabalhamos hoje com prazo, eu diria assim, em termos de indústria de autoadesivo técnico, né, no qual a gente se posiciona, nós temos o melhor prazo de entrega do segmento. Então a gente quer ter mais parceiros, a gente quer ter mais empresas que queiram trabalhar com a Corimpress, que tem esse mesmo viés no DNA e que possam confiar na gente como um parceiro de negócio de fato, não somente um fornecedor de autoadesivos. Então é assim que a Corimpress gosta de trabalhar. É uma parceria séria, dando suporte. Não é que problemas não vão acontecer. Todas as empresas estão suscetíveis a ter algum tipo de gap em relação a qualquer coisa, um atraso, uma qualidade. Mas o fato é como a gente resolve, como a gente trata isso, qual é o grau de importância que nós damos, tanto interno dentro da fábrica, como externo lá na comunicação com o cliente. Então isso a gente frisa muito lá dentro, de estar conseguindo atender as expectativas do cliente. Então, nivelar quais são essas expectativas, acho que é o primeiro passo dentro dessa jornada que a Corimpress estabelece com os clientes. E falando justamente em estabelecer essa relação de confiança com os clientes também, o Marcelo já trouxe antes o Instagram da empresa também, para quem está acompanhando o nosso Seriescast, quer conhecer um pouquinho mais da Corimpress, quer conhecer em mais detalhes, ou também mesmo fazer uma visita na empresa, é possível? Como é que pode ter esse estreitamento de laços também com o cliente que está, de repente, conhecendo a Corimpress agora? Bom, a gente tem então nossas redes sociais que a gente tinha compartilhado, Instagram, @Corimpress, no LinkedIn também, a gente faz algumas postagens, tem nosso site que foi realizado um novo site há pouco tempo. E, bom, visitas na Corimpress a gente não tem, assim, digamos, aberta ao público, né? Se para visita frente a clientes, enfim, mas a gente está pensando também em fazer, de repente, alguns projetos sociais aqui na cidade de Nome Toque, tá levando algumas escolas, levando algumas pessoas lá para conhecer, sim, mais do nosso trabalho. E conhecer o mundo, né? É literalmente o universo, né? Porque quando a gente foi na Corimpress, eu, a Daiane e a Adriana, a gente imaginava uma coisa, né? E a gente depois comentou isso com vocês, que na verdade o universo da Corimpress é muito maior do que talvez a gente imagina, talvez do que algum dia já foi. Hoje vocês estão realmente num outro patamar de entrega de serviço. Isso é muito bacana, a comunidade, quem está nos acompanhando também ter essa ciência. Vocês falam muito também sobre valores dentro da Corimpress com o colaborador, né? Por isso que tem esses 4 momentos de estar próximo a ele, de trazer, né, momentos de reflexão, de conhecimento, né, de comemoração também, compartilhando, né, os resultados. Como é que vocês fazem essa ligação e essa conectividade entre a Corimpress Produção e também o colaborador, o pessoal do RH, essa estruturação deles, essa parte humana da empresa? Como é que vocês fazem essa ligação desses dois setores que são diferentes, mas iguais, né? Nós temos uma visão muito voltada para pessoas dentro da Corimpress, trazendo esse DNA que o Marcelo já comentou do próprio Ademir, desse carinho que se tem. Então, há 2 perspectivas com relação a essa parte de treinamento e esses momentos de parada. Então, você pode olhar por um lado de custo, fábrica parada, ou por um lado de investimento, desenvolvimento das pessoas, uma nova forma de pensar, uma nova estratégia que pode se criar. E nós sempre buscamos olhar pelo lado do investimento. E com isso foi até um dos pré-requisitos quando a gente idealizou a expansão da fábrica, termos um auditório para comportar todas as pessoas do nosso time, da nossa equipe, para conseguir fazer momentos de desenvolvimento, momentos de troca de informação, criação de um brainstorm, né, com as pessoas. E a gente tem vários encontros, Thalita, ao longo do ano, assim, dentro do auditório, alguns encontros mais voltados para a parte técnica, para analisar indicadores de produção, indicadores da empresa no contexto geral, e os momentos de desenvolvimento voltado para os valores. Então, existem 4 encontros que acontecem a cada trimestre lá na Corimpress, que são os encontros de café com a direção. O café com a direção é um momento onde a gente para a fábrica toda, desde o setor comercial até a parte produtiva. Então a empresa fica offline durante esse período. Geralmente é um encontro que leva aí meia manhã ou meia tarde, dependendo do turno que a gente escolhe fazer, onde o foco e o tema central é um dos valores. Então, como a gente tem 4 valores que são
os pilares organizacionais. A gente faz 4 encontros ao longo do ano para falar sobre cada um dos valores. Então, esse ano a gente já fez 2 temáticas aí, que foi o encontro da felicidade. Nesse encontro da felicidade nós tivemos a bênção de contar com a presença do Thiago Link, talvez vocês conheçam ele. É um menino assim maravilhoso que encheu as paredes da Corimpress de alegria, de felicidade. Então ele foi lá para falar sobre felicidade e foi assim, um momento ímpar, eu acho, dentro do momento e da história da empresa. Teve muita comoção assim da equipe como um todo, que algumas pessoas conheciam, outras não conheciam. Um abraço pro Thiago Link, se ele estiver nos ouvindo. E o segundo encontro que já aconteceu esse ano foi o Café com Inovação, onde a gente separou a equipe em 5 grupos. E dentro desse encontro o objetivo era que cada grupo recebeu um conjunto aí de materiais para construir um foguete. Em grupo? Em grupo, Então a gente teve o time separado em 5 equipes, no qual o objetivo era que para a equipe então vencedora construir o foguete mais alto. Obviamente, como nós trabalhamos com comunicação visual, esse era o pré-requisito para a vitória da equipe, mas o foguete ele tinha que ser bonito, concordo? Porque a gente trabalha com imagem, então assim, construa um foguete para ser o mais alto, mas também o mais bonito. E foi bem legal, assim, todos os foguetes ficaram de pé, a gente fez a medida aí, teve um grupo vencedor, então. E ficaram bonitos? Ficaram, se vocês quiserem conferir. Tá lá no Instagram também. Também, os modelos dos foguetes, foguete vencedor. Então esse foi o nosso momento do café com a inovação. E a gente tem mais 2 encontros esse ano ainda, o próximo vai acontecer agora em setembro, que nós vamos falar sobre energia. Obviamente eu não posso contar para vocês ainda o que vai acontecer lá. É uma pena, né? Eu já sei, né? Não, mas vocês... nas séries não vai acontecer, né? Sabe, eu não vou né? poder contar. E a gente tem mais um encontro ainda no final do ano, então, para falar sobre responsabilidade. Não há uma ordem direta no qual os eventos acontecem. A gente sempre procura trazer a temática também linkada com, muitas vezes, o momento que a empresa está vivendo ali. Então, agora a gente está indo então para o próximo, que vai ser o Café com Energia, e vocês podem ter certeza que vai ter muita energia nesse café com a direção aí. A curiosidade foi instaurada, né? A gente que trabalha com ansiedade, né, Daiane, a gente já está querendo divulgar qual vai ser, né, o próximo tema. Bom, gente, vocês acham que 1 hora é bastante, né? Mas a gente já passou da 1 hora. A Taine sinalizou em 40 e os 40 até os 60 passou voando. A gente chega na reta final do nosso Séries Cast, no episódio 18 aqui do Grupo Séries. E a gente quer deixar, primeiramente, um agradecimento especial a ti, Renan, a você, Marcelo, por estarem junto com a gente. Um abraço para o Ademir, né, que não está presente, mas que tem toda a paixão pela Corimpress. Foi o idealizador da empresa, que hoje vocês estão como sucessores dando conta do recado e fazendo com que esse legado se perpetue no tempo. Então, em nome do Grupo Séries de Comunicação e do nosso episódio, a gente quer agradecer mais uma vez pela participação, pela grande parceria, por nos permitir conhecer o universo que é a Corimpress e, claro, deixar esse momento para vocês fazerem as considerações finais e com, é claro, uma mensagem, né? O que vocês gostariam de dizer para o colaborador que está acompanhando, para o empresário que está acompanhando, o produtor e também, é claro, todos os nossos ouvintes que acompanham tanto pelo nosso Spotify, ouvindo, também quanto pelas nossas imagens no nosso canal no YouTube. O microfone é de vocês. Eu acredito que a mensagem é de agradecimento. Agradecer a todo mundo que confia no trabalho da Corimpress, agradecer aos colaboradores que sempre estão com a gente, a toda a população aqui de Não Me Toque, que também apoia a empresa. Acho que seria isso mesmo. Gratidão a todo mundo que confia na empresa. Eu gostaria de deixar também meu agradecimento especial a todos os clientes da Corimpress, que acreditaram e que acreditam na empresa até hoje, né? na nossa verdade, na nossa comunicação, nos nossos produtos. Então, agradecer a todos esses clientes que ao longo desses 38 anos passaram pela história da Corimpress. Muitos deles estão com a gente até hoje ainda. A Corimpress tem muitos clientes de longa data realmente, então isso é
é mais do que nunca um sinônimo realmente daquilo que a gente prega enquanto responsabilidade, qualidade, sequência de trabalho. Então, eu queria agradecer a todos os clientes, porque sem eles a empresa realmente não existiria. E também ao nosso time, a nossa equipe que está lá todos os dias, faça chuva, faça sol, frio, calor, tá lá, tá se dedicando, tá produzindo, tá entregando o melhor, com muito carinho, com muito amor. Porque o nosso produto ele é um produto sensível, ele é um produto que demanda realmente esse cuidado a mais e a gente é muito verdadeiro nesse quesito, sabe, meninas, não dá para ter um discurso e viver outra coisa. Esse sentimento a gente leva muito lá dentro. Então é só mesmo agradecer pelos clientes, pelos colegas, colaboradores e dizer que a gente vai seguir firme cada vez mais, sempre trazendo inovação para o mercado, sempre estando na vanguarda e fazendo o nosso melhor, sem sombra de dúvidas, é o nosso principal objetivo aí enquanto Corimpress. Nossa responsabilidade com a imagem vai estar sempre como sendo um pilar dentro da empresa e a gente só tem uma direção. Pra cima. Muito obrigada, Thalita, por mais um episódio. Obrigada, Renan, Marcelo também. É muito bom poder contar essa história. A gente já esteve lá, já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho, mas poder contar também para a nossa audiência e para o produtor, para quem está nos acompanhando, né, conhecer um pouquinho mais desse universo. E, claro, um agradecimento especial também ao nosso patrocinador aqui do SeriesCast, ao Odontotop, o Hospital do Dente aqui em Não Me Toque, que tem tudo que o seu sorriso precisa em um único lugar. Você pode agendar a sua avaliação pelo telefone 54-3104-0050. Odontotop, o Hospital do Dente aqui de Não Me Toque. Daiane, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Marcelo, Renan, a toda a equipe da Corimpress, que provavelmente vai estar acompanhando esse episódio, e todos os nossos ouvintes que sempre estão sintonizados pelo Grupo Series, acompanhando as nossas plataformas digitais. A gente volta logo mais com mais um EP para você de histórias que transformam, histórias que inspiram e, claro, trazendo sempre esse viés positivo que o Grupo Series traz também como uma das suas veias. Obrigado pela companhia em mais um episódio e, se Deus quiser, até o próximo. Tchau, tchau.